Olá, aqui é o professor Antônio Carlos, da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nós vamos iniciar no volume 2 do Plano de Estudo Tutorado os conteúdos apresentados para a primeira semana do sexto ano do ensino fundamental. Para essa primeira semana, nós vamos estudar a unidade temática Conexões e Escalas, objeto de conhecimento, o patrimônio e preservação da mineiridade. A habilidade que você vai concretizar com esta aula será descrever e localizar no meio urbano e rural o estado de Minas Gerais, os aspectos relevantes do regionalismo mineiro manifestado em sua sociodiversidade. Os conteúdos relacionados serão o patrimônio e preservação, Constituição Federal de 1988, no seu artigo 126, o patrimônio cultural do Brasil, conceito de ecoturismo, meios de preservar o patrimônio histórico, regionalismo, marcas do regionalismo mineiro, como artesanato, músicas regionais, manifestações artísticas, entre outros. E só lembrando que nós continuamos com algumas habilidades e conteúdos interdisciplinares. E nesta aula nós vamos ter interdisciplinaridade com História, Língua Portuguesa, Arte e Ensino Religioso. O tema da nossa aula será Região e Regionalismo nos seus conceitos principais. E através desta aula você vai estudar os conceitos de região, os conceitos de regionalidade, para que na próxima semana você possa conhecer as marcas do regionalismo mineiro em suas diferentes formas, no artesanato, na música, nas manifestações artísticas e religiosas, entre outros. E um bom estudo para a gente começar a primeira semana do volume 2 do Plano de Estudo Tutorado. Nesse novo formato, irei dividir a nossa aula em duas partes. Uma parte nós vamos realizar a leitura do Plano de Estudo Tutorado e a outra parte vai ser explicativa dos principais pontos abordados nos conteúdos aqui apresentados. O Brasil costuma ser dividido em 5 regiões: região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Essa regionalização foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido como IBGE, em 1970. Por se tratar de uma instituição muito importante para o país, é comum que as pessoas tenham a impressão de que essa divisão em 5 regiões seja a única e indiscutível forma de dividir o território nacional. Mas, na verdade, há diversas formas de regionalizar, isto é, de dividir e classificar um espaço em regiões, seja esse espaço uma cidade, seja um país, seja toda a superfície terrestre. A definição de uma região ou de regiões pode ser feita de várias formas. No entanto, ela precisa de ser pensada de acordo com um ou mais critérios. A regionalização de um espaço sempre dependerá da sua ocupação, de suas características e dimensões. Só conseguiremos dividir o espaço em partes semelhantes se o conhecermos bem. Não existe apenas uma forma de regionalizar ou dividir o espaço. Podemos usar outros critérios, por exemplo, a divisão de uma cidade em áreas centrais e periféricas, onde se utilizou o critério centro-periferia. A divisão em áreas recentes e antigas, que utiliza o critério de tempo das edificações, e assim sucessivamente. Toda regionalização utiliza um critério. O critério dessa forma é aquilo que serve de base para a comparação. É o modo pelo qual analisamos alguma coisa. Região é uma parte do espaço cujas áreas internas apresentam características comuns. Por se tratar da divisão ou regionalização de um espaço, não existe uma região isolada ou única. Ela é sempre parte de um todo, de um espaço maior que contém outras regiões. Vamos fazer um exercício prático. Pense aí em várias maneiras de dividir o espaço da sua escola em partes ou regiões. Cada parte deve ter características comuns e diferentes das demais. Um exemplo seria a utilização do critério de acordo com os níveis de ensino. Nós teríamos uma área do ensino fundamental,
dos anos iniciais do primeiro ao quinto ano, uma outra área do ensino fundamental nos anos finais do sexto até o nono ano, e uma outra área do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Teríamos aí uma forma, então, de regionalização do espaço escolar em 3 regiões. Agora vamos à parte explicativa e resumida, então, sobre os temas abordados neste texto. O primeiro deles é sobre o espaço geográfico. O que é esse espaço geográfico falado no texto? Espaço geográfico é toda a superfície da Terra. Toda a superfície terrestre, tanto a superfície sólida dos continentes quanto a superfície líquida dos oceanos, corresponde todo o espaço geográfico. Então, onde você estiver, você vai estar sob o espaço geográfico. Nesse exemplo, nós temos o espaço geográfico mundial, sendo representado pelo globo terrestre. E o que é, então, a regionalização? Regionalização é a divisão do espaço geográfico em regiões. Ou seja, nós pegamos todo o globo terrestre e dividimos em 3 regiões, em região A, região B e região C. Ou seja, eu fiz aqui foi uma regionalização, uma divisão do espaço geográfico mundial em regiões. E para eu dividir esse espaço geográfico em regiões, eu preciso de usar critérios. Por que eu dividi em 3 regiões e não em 4 ou em 5 regiões? Porque a quantidade que eu quis dividir foi baseada de acordo com alguns critérios. E quais são os principais critérios, então, de regionalização? Bom, nós temos várias formas de dividir o espaço geográfico. Nós temos o critério físico, econômico, social, ambiental, cultural, político, dentre outros. São critérios utilizados que você vai criar para dividir ou regionalizar o espaço geográfico. Nesse exemplo, o espaço geográfico mundial. Poderia ser o espaço geográfico da sua casa, da sua escola, do seu bairro, da sua cidade. E o que é uma região, então? Região é uma porção do espaço geográfico, é um pedaço do espaço geográfico, que é resultante, então, do processo de regionalização. Quando você pega o espaço geográfico e divide ele, você fez uma regionalização. Cada pedaço daquele espaço geográfico dividido é chamado, então, de região. No exemplo dado, o espaço geográfico seria o globo terrestre, e essa região seria o continente americano. Portanto, o continente americano é uma porção, um pedaço do espaço geográfico mundial. Tratando-se do Brasil, o texto falou que o Brasil é dividido em 5 regiões: região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e região sul. Essa divisão ela foi feita no ano de 1970 pelo IBGE e dividiu o Brasil em 5 regiões de acordo com o critério físico e natural. Ou seja, fisicamente falando e naturalmente falando, nós temos 5 regiões aqui no Brasil. Porém, não é a única forma de regionalizar o Brasil. Nós temos a divisão regional em 3 regiões, chamada então de complexos regionais, que divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Só que o critério utilizado não foi o critério físico e natural, mas o critério social e econômico. Ou seja, economicamente falando e socialmente falando, nós temos 3 Brasis: região da Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Nós temos ainda Minas Gerais, o nosso estado, que também é regionalizado. E como Minas Gerais ela é dividida? É dividida em 12 regiões. Nós temos a região noroeste de Minas, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro, região central de Minas, região metropolitana de BH, Vale do Rio Doce, oeste de Minas, sul e sudoeste de Minas, Campos das Vertentes e Zona da Mata, de acordo então com o que você pode observar aqui no mapa ao lado. E o critério utilizado para essa divisão foi o critério social e econômico. Então você reside em uma cidade que está localizada em algumas dessas regiões de Minas Gerais. Caros alunos do 6º ano do ensino fundamental, essa foi a nossa aula explicativa dos conteúdos apresentados no seu plano de estudo tutorado no volume 2 para a primeira semana. Curta nossos vídeos, compartilhe, se inscreva em nosso canal para que você possa então ter acesso aos próximos conteúdos e atividades que serão propostas. Inclusive, nós temos aí vídeos mais indicados e mais recentes publicados aqui no nosso canal.
Um forte abraço do professor Antônio Carlos e meu muito obrigado.